Bom dia a todos, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. É um prazer estar aqui hoje com três profissionais de grande destaque no mercado, colegas, amigos aí de profissão, a Renata, o Leonardo, o Renato. Temos um Renato e uma Renata hoje aqui. O nosso propósito hoje aqui é discorrer um pouco sobre o processo de elaboração do plano anual de auditoria, ou um plano anual, um plano trimestral, um plano mensal. Hoje, cada vez mais a gente tem sido desafiado aí com uma mudança muito rápida aí nas organizações, né? Eu gostaria de começar, fazer uma breve apresentação pessoal e depois a gente vai dar sequência aqui ao nosso evento. É um bate-papo, gostaria de deixá-los todos aqui bem à vontade para interagir e para trazer aqui as contribuições, né? Meu nome é René Andrich, eu tenho a honra de mediar esse webinar hoje. Eu tenho uma carreira que foi toda ela construída na área de auditoria, principalmente auditoria interna e depois funções acessórias aí de riscos, controles, compliance, investigação, né? E mais recentemente eu venho atuando em comitês de auditoria, em conselho fiscal, em comitês de ética, de medida disciplinar. Eu tenho também uma passagem, estou, né, como conselheiro no IA, estive também como presidente do conselho por 2 gestões. Atualmente eu sou um dos conselheiros lá do Instituto, né? Tenho também algumas participações no IBGC, em funções estou lá em comissões, comissão de risco, comissão de finanças e contabilidade, e tive a honra também de participar da elaboração de um material, um trabalho conjunto em institutos auditores internos com o IBGC, um material que está disponível no nosso site, no site do IBGC também, falando sobre auditoria interna, aspectos essenciais para o Conselho de Administração. Esse material, o objetivo principal dele foi a gente alcançar esse grupo, alcançar, né, os conselheiros, alcançar os membros do Comitê de Auditoria, que é o público, né, para quem normalmente é auditoria interna, é o colegiado, né, para quem normalmente a auditoria interna se reporta. Eu vou iniciar a nossa fala de hoje apresentando a Renata e depois a gente dá a sequência. Como eu falei, é realmente um bate-papo, né? Nós vamos dividir aqui o nosso bate-papo hoje em 3 blocos, né? Mas a discussão ela vai estar sempre circulando em volta desse tema principal aí, que é a elaboração do plano de trabalho de auditoria interna. Nós estamos agora, nesse momento, as auditorias, né, estão nesse momento em processo de elaboração, né, desse plano de trabalho, né? Então, passando aqui para apresentar a Renata Antônio, né, do Banco Pine. A Renata é formada em Ciências Contábeis na FCTM, né? Depois você me corrige, Renata, se eu falar aqui alguma coisa incorreta, com especialização em negociação e liderança pela FGV. A Renata tem 29 anos de experiência na área, sendo 3 anos em auditoria externa, na Trevisan Auditores Independentes, 10 anos em auditoria interna de unidades corporativas e no exterior, na SAL e Paraguai, no Unibanco, né? 7 anos em controles internos e riscos no Itaú Unibanco, 6 anos em consultoria na Trust e 3 anos na auditoria interna do Banco Pine. Coordenou o projeto de certificação SOX no Unibanco, ministra treinamentos, né, de auditoria interna, controles internos e gestão de riscos.
e além de mediar painéis aí do Summit, né, da auditoria interna da FEBRABAN, em 2019. Então, Renata, para eu não ficar aqui também falando sobre você, vou pedir para que você fique à vontade para complementar algo, eventualmente, que eu não tenha comentado. E a primeira provocação que eu gostaria de colocar aqui para o grupo, né, e depois a gente vai dar sequência com o Leonardo e com o Renato, é, com relação ao processo de elaboração do plano de trabalho para o ano seguinte, né, ou para o período seguinte, justamente quais são as preocupações, né, nesse momento que a gente vem já, graças a Deus, né, saindo aí dessa pandemia, né, quase 2 anos de pandemia, mas isso, né, naturalmente causou aí uma revolução aí na forma de trabalho, né, que ela ia acontecer talvez num período maior, mas ela foi abreviada, né? Mas graças a Deus a gente está aí agora começando a voltar à normalidade, né? Mas uma normalidade que ela possivelmente não vai ser a que a gente vivia no período anterior à pandemia, né? Eu acho que também eu vou pedir para que vocês, começando com a Renata, se puder, na medida do possível, que fizesse uma rápida contextualização do ambiente que vocês vivem, né? Falando um pouquinho sobre as suas respectivas organizações, explicando um pouquinho, talvez, qual é a função, né? Como é que a auditoria interna está estruturada, né? Tamanho de equipe, como é que ela funciona, qual é a abrangência, né? Se ela está somente aqui no Brasil, fora do Brasil, enfim. Renata, é com você. Muito obrigado pela tua participação, seja bem-vinda. Eu que agradeço, Renê, um prazer estar aqui, compartilhando esse webinar com colegas Renato, Leonardo, você. Agradeço ao IA pelo convite. E, bom, atualmente eu estou responsável aqui pela auditoria interna auditoria interna, canal de denúncias e pelo secretariado do Comitê de Auditoria do Banco Paine. Eu me reporto diretamente ao Conselho de Administração e, tecnicamente, ao Comitê de Auditoria Estatutário. Aí desenvolvendo equipe, metodologia, enfim, né, baseada em risco, e também participo como membro da subcomissão de auditoria interna da FEBRABAN. Falando um pouquinho aqui do contexto, né, do momento, né, e do contexto aqui do Banco Paine, apresentar um pouquinho o Banco Paine. O Banco Paine é uma empresa de capital aberto, classificada pelo Banco Central no segmento S3, tá? O Banco Central tem aí uma classificação de 1 a 5, nós estamos no segmento 3. É um banco de crédito que atuou por muitos anos aí no segmento de grandes empresas, aquelas com faturamento acima de 500 milhões. É um banco brasileiro, tá, gente? E ele, em 2017, foi dado início ao processo de digitalização do banco e foi lançado o Paine Online para pessoas físicas. Em 2018, nós passamos a atuar também com empresas de médio porte. E com isso, tivemos que ter aqui uma mudança, com essa mudança estratégica no business, nos exigiu um forte investimento em tecnologia, em segurança, e também alterou aí substancialmente os riscos da instituição, né? Então, falando um pouquinho de estrutura de equipe, nós somos, já falei um pouco do reporte, quando eu assumi, eu entrei em 2018, nós tínhamos uma equipe de 3 pessoas, tá? 4 comigo, e hoje, atualmente, desde maio deste ano, nós estamos em 6 pessoas, tá bom? Falar um pouquinho já entrando na questão das preocupações,
eu queria falar um pouco até desse histórico da auditoria, falar de histórico para depois mencionar os desafios aí do futuro, né? Baseando nessas lições aprendidas. Então, quando eu entrei aqui em 2018, a auditoria ela já respeitava esses princípios de independência, com reporte ao Conselho de Administração e ao Comitê de Auditoria, utilizava o IPPF, né, a metodologia como referência para os papéis de trabalho. E a gente, o que eu fiz foi ter reuniões para estabelecer o plano. Eu cheguei no final de 2018, então, para estabelecer o plano, fiz entrevistas com os altos executivos, especialmente com o diretor de riscos, conselho de administração, comitê de auditoria, o CEO, para que eu pudesse elaborar esse plano, também baseado em experiências da auditoria, experiência anterior, tudo que havia sido feito, e nós usamos aqui o conselho do plano trienal, tá? Então, nós elaboramos um plano trienal para poder desenvolver aí o banco, desenvolver os trabalhos no banco. Falando de preocupações, na minha visão, eu acho que uma das preocupações que nós temos aqui, em especial relacionada à questão aí da pandemia também, acho que temos um desafio de atuar nos riscos, né, que a gente chama aí os riscos emergentes, sem nos distanciar dos riscos que já estão aí no nosso planejamento. Então, cibernético, crédito, liquidez, mercado, gerenciamento de capital. E aí os novos, né, também, a gente sempre teve no radar o socioambiental, mas agora a gente acrescenta também aí o climático, que está em todas as nossas pautas, e especialmente os riscos de capital humano, que eu acho que agora, com a questão da pandemia, né, teve uma potencialização bastante grande, a saúde emocional, saúde mental, são itens e riscos que a gente tem que acrescentar no nosso radar, no radar de auditoria. No campo aí, na questão acho que especial, acho que todo o mercado tem que se preocupar com o risco regulatório, mas aí o meu colega Renato também me ajuda, mas o Banco Central, com as questões da pandemia, teve uma preocupação muito grande com a segurança do sistema e tem, não vou dizer diariamente, mas tem aí numa periodicidade bastante grande, emitido regulatórios bastante importante, não só para a auditoria, mas para os business, e a auditoria tem que estar ciente e acompanhando todos esses riscos para que a gente possa fazer um trabalho mais assertivo e contributivo com a companhia. Então, de forma resumida, acho que essas são as preocupações que estão aí no nosso radar nesse momento de elaboração do plano, exatamente o que estamos fazendo. Obrigado, Renata. Quando nós fizemos o convite, né, para Renato, para o Leonardo e para o Renato, o nosso objetivo, quando o IA, né, fez esse convite, foi justamente a gente procurar trazer realidades diferentes e justamente para fomentar o nosso debate, né? Então foi bem interessante aí ouvir essa tua introdução e contar um pouquinho aí sobre a tua realidade, as tuas principais preocupações, que na sequência a gente vai debater um pouquinho mais, né? Dando sequência, eu gostaria de apresentar o Leonardo Câmara, né? E também agradecer, Leonardo, a sua presença. É uma honra tê-lo aqui conosco também. O Leonardo, ele falando um pouquinho sobre seu currículo, né, Leonardo?
e também já deixando você à vontade depois para fazer qualquer complemento. O Leonardo ele possui graduação em administração de empresas pela Universidade Luterana do Brasil, né, em 2004. Possui a certificação em Control Self-Assessment do IA, além de ter concluído o curso de fraude e recuperação de ativos pela Washington University School of Law, né? Possui pós-graduação em gestão pública. Atualmente é analista judiciário do Conselho Nacional de Justiça, chefe da seção de auditoria. O Leonardo possui mais de 20 anos de experiência no setor público, onde já atuou como assessor de gabinete da Controladoria Geral do Distrito Federal e administrador público do Estado do Tocantins. Leonardo, novamente agradeço a sua disponibilidade e a tua disponibilidade para participar aqui conosco. E, novamente, é uma honra tê-lo aqui conosco. E também, então, ao te passar a palavra, Leonardo, eu gostaria também de deixar à vontade, se você pudesse iniciar fazendo, além de algum complemento que você julgue necessário aí no teu currículo, também se pudesse nos brindar aqui com um rápido resumo, ou contextualizando um pouquinho o que é o CNJ, né? Qual que é a forma de atuação da auditoria. Eu acho que certamente nós temos hoje praticamente os nossos associados 50% é área privada, 50% a área pública, e aí são dos mais variados, trabalham com os mais variados tipos de atividades, né? Então, certamente, o nosso convite aqui a você foi no intuito de a gente trazer uma realidade talvez um pouco diferente e também, na medida do possível, tentar explorar um pouquinho como é que a auditoria vem sendo tratada na área pública, também eventualmente aí nas empresas estatais, né, tratando um pouquinho dessa realidade hoje que a gente também vê o fortalecimento da auditoria também na área pública. Então, com isso eu passo a palavra ao Leonardo e agradeço a tua participação. Ok, obrigado, Renê. Setor público é um mundo, né? Assim, quando a gente vai falar de poder executivo, a gente tem CGU, um monte de ministérios, autarquias. Então, assim, quando a gente vai falar de poder judiciário, a gente tem aí, se formos incluir sessões judiciárias, mais de 140 órgãos, né? Só de tribunais que hoje estão aí sob controle administrativo do CNJ, nós temos 92. Então, assim, é um mundo, é muito grande, a estrutura é muito grande, né? O Conselho Nacional de Justiça foi criado pela Emenda Constitucional 45, está lá no 103B da Constituição, composto de 15 membros, né? São 15 conselheiros aí, e esses conselheiros, eles são distribuídos entre vários segmentos, né, do Poder Judiciário, e também da Ordem dos Advogados do Brasil, Senado, Câmara, também indicam membros. Então, ele é um comitê bem misto, né? E esses 15 membros, eles são aí responsáveis pelas maiores decisões, né, do Conselho Nacional de Justiça, que tem essa atribuição de controle administrativo e financeiro do Poder Judiciário como um todo. Então, assim, o CNJ é um órgão que tem uma auditoria que trabalha para dentro do CNJ, né, que é a auditoria interna, que ela verifica ali os processos de trabalho do próprio CNJ, e ela também tem uma estrutura voltada para fora do CNJ, né, que é a estrutura que pensa em auditoria para o Poder Judiciário inteiro. Né? Então, hoje eu estou nessa coordenadoria, né, que pensa a auditoria do Poder Judiciário inteiro, e lá nós elaboramos lá as auditorias que a gente chama de auditorias coordenadas, né? Então, o CNJ ele coordena a auditoria nos 92 tribunais, né? Mas fora isso, a gente tem, por exemplo, o Tribunal Superior Eleitoral, que também tem essa capilaridade, né? Mas no âmbito da Justiça Eleitoral, e ele também faz lá as auditorias integradas dentro de toda a Justiça Eleitoral. Então, acaba que a gente tem que atuar em parceria com todos eles, né? Porque a minha auditoria coordenada, ela atinge tanto os órgãos federais, como também os órgãos estaduais. Então, atinge inclusive o TSE. E o TSE tem auditorias integradas para todos eleitorais. Então, assim,
é uma coisa que precisa ser conjugada. Eu vi a Renata falando, né, de orçamentos, 500 milhões e tal. O CNJ é um órgão pequeno, né? Apesar de ter uma atribuição grande, ele é um órgão pequeno, né? O nosso orçamento para esse ano foi de aproximadamente 211 milhões de reais. Então, né, isso, em termos de poder judiciário, é um orçamento baixo, né, se comparado com outros órgãos do poder judiciário, né? Tribunais eleitorais, o TSE mesmo tem um orçamento muito maior, mas é um órgão também muito maior, né? Então, o CNJ é um órgão bem enxuto, né? Nós temos aí aproximadamente 300 colaboradores, não é muita gente, mas tem muito trabalho, né? Então, o nosso plano anual, né, pegando o gancho do que a Renata falou, é, ele passa por... É um setor, né? Como já todo mundo sabe, o setor público é um setor altamente regulado, né? Então, assim, a gente, até pelo princípio da legalidade, a gente só pode agir de acordo com o que está ali, né? Na lei, definido em normas, né? Então, para o Poder Judiciário, né? Eu não vou ter tanta propriedade para falar sobre a realidade do Poder Executivo e Legislativo, apesar de conhecer um pouco desses dois poderes. No âmbito do conselho que a gente tem um comitê que reúne, né, todos esses poderes e justamente para fomentar e debater essas boas práticas. Mas no âmbito do Poder Judiciário, é, nós temos aí algumas realidades, né? Uma das realidades é o PDPJ, né, que é a plataforma digital do Poder Judiciário, que ela foi impulsionada aí com a pandemia, então a gente está trabalhando aí modelos de interoperabilidade de sistemas, justamente para que tribunais, principalmente tribunais estaduais, né, consigam, numa única plataforma, se comunicar com todos os demais, né? Então, assim, a gente teria aí a facilidade, né, dos advogados não precisarem aprender aí 10, 15 sistemas se o cara for advogar em diversos tribunais. Então, a gente tem hoje esse grande desafio, é uma tendência do judiciário, desde a implantação do processo judicial eletrônico. Então, hoje a gente tem uma parceria com o PNUD, né? E provavelmente teremos uma ação coordenada para avaliar isso, né? Para avaliar a PDPJ, que é o que a gente chama de Justiça 4.0, talvez seja essa a nomenclatura que vocês tenham mais acostumados aí a ver aparecendo na mídia e tal. Então, isso é um dos grandes desafios, né, que nós temos aí para enfrentar. Outro grande desafio é a própria Lei Geral de Proteção de Dados, né? Nós tivemos aí recentemente uma resolução do CNJ que regulamentou a Lei Geral de Proteção de Dados. Então, no âmbito do Poder Judiciário, né, hoje, nós temos que avaliar a maturidade desse processo e como isso está sendo tratado no âmbito do Poder Judiciário como um todo. E também temos o grande desafio da nova lei de licitações, né, que ela acabou que, apesar do poder público ainda ter 2 anos ainda para se adaptar, mas ela acabou que trouxe processos maduros, né, de licitações para processos agora novos, né? Então eu tenho processos de trabalhos novos que são imaturos, né? Eles estão começando ali, muita coisa vai mudar. Então eu acredito que isso também seja um ponto aí extremamente importante, não só para o Poder Judiciário, mas aí falando de poder público, que é maturar esses processos, né, de acordo com a nova lei de licitações, né? Então, acredito que isso seja um fator de risco, né, e que a gente ainda vai ter que avaliar. Mas é isso, o Poder Judiciário tem essa função, né, de prestação jurisdicional. Então, eu sempre falo isso, a gente não pode se distanciar desse ideal, né, de que nós estamos ali para garantir prestação jurisdicional, a gente não pode trabalhar para dentro, a gente tem que trabalhar para fora, né, fazer com que a justiça chegue realmente à população. E a auditoria interna ela está buscando isso, né, buscando otimizar processos, né, principalmente agora que a gente tem uma expectativa aí, falando um pouco de produto interno bruto, de uma redução de arrecadação em função
dessa pandemia, do problema da pandemia. Então, assim, provavelmente nós vamos ter um PPA um pouco mais, né, enxuto, e aí os órgãos vão ter que se adaptar para conseguir atender, ou seja, no caso do judiciário, conseguir prestar jurisdição de forma adequada, mas com um orçamento um pouco menor. Então, talvez o desafio do setor público, né, nós, no nosso caso judiciário, que a gente arrecada muito pouco, né? Tem as taxas de emolumentos dos tribunais, mas a arrecadação é muito baixa, a gente depende do orçamento da União, né? O Poder Judiciário ele tem aí 6% hoje da fatia do orçamento da União, então a gente depende disso. Então, talvez o maior desafio do Poder Judiciário seja esse, né? Prestar um serviço de mais qualidade com um orçamento menor. Então, acredito que isso aí seja nosso desafio, assim, em termos de Poder Judiciário. Obrigado, Leonardo. Bom, eu teria aqui várias perguntas para fazer já, mas eu vou me segurar aqui ainda e passar para o Renato. Antes eu vou apresentá-lo e agradecer, Renato, também a tua participação. Também uma honra tê-los aqui, ter o Itaú aqui, né, junto com a gente, e você representando o Itaú. Eu conheço um pouquinho aí da dimensão dos desafios que vocês têm aí, né? A gente brinca no mercado. Eu venho da área, trabalhei toda a minha vida em indústria, né? E a gente brincava, né? Comparava os processos de uma indústria, né? Eu vinha de uma indústria multinacional, mas que uma operação global, mas que ao comparar com o desafio de uma instituição financeira do tamanho do Itaú, a gente ficava desse tamanho, né? Então vai ser muito bom ter ouvir um pouquinho da tua experiência, e eu vou iniciar te apresentando e também deixo você à vontade aí para trazer qualquer complemento, e também vou pedir, Renato, se possível, que você contextualize um pouquinho para quem não conhece, né? Um pouquinho da realidade de vocês aí no Itaú, né? Já deixo também um abraço aí para os meus amigos lá do Itaú, para o Miron, para o Emerson, continua lá também, né? Firme e forte, grande parceiro. Tá bom. Bom, vamos lá. Renato Barbosa é diretor do Itaú Unibanco desde 2017 e responsável pela auditoria interna de áreas como Banco de Investimentos, WMS, Crimes Financeiros, M&A, Tesouraria, Riscos, Finanças e Unidades Internacionais da América Latina, América do Norte e Europa. Até depois, se pudesse também compartilhar um pouquinho essa experiência, né? Essa conexão aí com como que é, né, o Itaú, como é que é interagir, né, com uma equipe que está dispersa em tantos locais, questões culturais também que certamente vocês devem vivenciar aí, né? Anteriormente, o Renato ocupou diversos cargos na PwC Brasil, incluindo sócio de auditoria, participando de intercâmbios profissionais no Reino Unido, México e Uruguai, atuando principalmente junto a entidades do setor financeiro, nacionais e internacionais. Especializou-se em normas do Bacen, Banco Central, CVM e SUSEP, bem como em regras e FRS, da Sarbanes-Oxley e PCAOB, né? Bacharel em Ciências Contábeis e em Administração de Empresas pela Universidade Paulista, cursou MBA em Administração de Empresas pela FGV, participou de programas internacionais de especialização como Financial Service Future Leaders na Suíça e em Hong Kong. Também Innovation Partnership Program promovido pela Singularity University e Deloitte, né, no Vale do Silício, e do Fintech Revolution Program promovido pela Universidade de Wharton, né? Eu acho que eu pronunciei corretamente aqui tudo. Se qualquer coisa, você me corrige. Renato, seja bem-vindo e agradeço novamente a sua participação, assim como a Renata e o Leonardo. É uma honra tê-lo aqui conosco. É um prazer, René, estar aqui com você, com o Leonardo, com a Renata, e obrigado pelo convite. A gente tenta contribuir, você falou do Paulo e do Emerson, na medida do possível aqui, e agregar valor para a nossa profissão, para o nosso grupo, né?
acho que você mencionou, né, sobre o Itaú. Vou falar um pouquinho da estrutura, né? Nós hoje, o primeiro Itaú Unibanco é banco múltiplo, né? S1, categorizado pelo Bacen como S1, né? Atua em diversas carteiras, unidades internacionais. Eu vou falar assim um pouquinho disso. Acho que é um assunto importante para a gente tratar aqui. Na estrutura da auditoria dentro do Itaú Unibanco, nós somos no Brasil mais ou menos 300 pessoas, temos outros 100 profissionais no exterior. E esses profissionais de fora, eles reportam, né, já que a gente está falando aqui muito de comitês de auditoria e conselhos, eles reportam administrativamente do ponto de vista técnico para esses comitês, esses conselhos no exterior, mas eles são vinculados a nós tecnicamente. Então, minha equipe do Brasil é que faz toda a gestão técnica de riscos e tudo mais desses times. Então, a proximidade é muito grande. Eu comentei da estrutura, assim, nós estamos na auditoria divididos para atender o banco em pilares de varejo, atacado, mas também a tecnologia cobrindo as duas áreas. Nós nos reportamos, eu e o Emerson, ao Paulo Miron, e o Paulo, por sua vez, reporta a conselho e comitê de auditoria, conselho do ponto de vista administrativo e comitê de auditoria do ponto de vista técnico. Uma dinâmica bem intensa, né? Eu acho que, você falou de reguladores, acho que a Renata mencionou isso lá no início, acho que o nosso principal desafio, né, e talvez das maiores preocupações que nós devemos ter como auditores é estar atento aos sinais e estar atento ao mercado, stakeholders e tudo, que eu chamaria de estar atento ao ambiente, ao inerente, né? Coisas que muitas vezes não estão sob nossa gestão, né? Acho que isso é super importante, porque daí, essa intersecção entre o inerente e o que as nossas instituições controlam, é que aí a gente tem que desenhar a nossa abordagem de risco dentro do conceito da auditoria, né? E o inerente está muito agitado, né? Seja, falamos aqui, né? Leonardo falou de PIB, né? Falamos de regulador, né? Economia, vacina, um mundo de coisas ocorrendo, são as fintechs, essa onda digital, uma agenda de clientes tomando uma proporção enorme, super importante isso dentro do país. Então, de forma geral, eu acho que nós vamos estar atentos a todos esses movimentos, porque isso nos impacta. Não adianta a gente ter um ambiente dentro das nossas instituições excelente, robusto, se de fato esse inerente ele é super deteriorado e ele nos afeta. Então, acho que a gente tem que estar atento a esses sinais na hora de desenhar o nosso plano. Conversar muito, então acho que uma das principais preocupações que nós temos tido é justamente discutir muito com esses stakeholders para justamente a gente mapear todas essas questões, essas dores e sintetizar tudo isso num plano. A gente começou isso, Renê, para você ter uma ideia, esse ano, no final de agosto, já preocupado com o que seria um ano pós-pandemia, muito diferente do ano anterior, né? Desenhar um planejamento anual, um plano anual para esse ano é muito diferente do que foi no ano passado. O ano passado foi muito desafiador, e esse ano não deixa de ser desafiador. Ele é um pouco mais estável do ponto de vista de pandemia, mas ele é muito ainda instável do ponto de vista desses outros fatores. E aí, respondendo também ao que você me pediu, pensando um pouco nisso, eu tenho que olhar o Brasil, mas nós temos que olhar o exterior também, né? E eu tenho realidades diferentes, seja de pandemia, seja econômica, sejam eleições. Eu tenho uma crise hídrica que afeta Brasil e afeta, por exemplo, Paraguai fortemente, Uruguai, mas não afeta outras localidades onde tem negócio. Por outro lado, eu tenho questões sociais super importantes no Chile, votações, movimentos importantes de fundos de pensão ocorrendo. Na Europa, um movimento enorme de abertura da economia, retomada de restrições para a Covid em alguns países. Então, acho que a gente tem que estar atento a todos esses movimentos para que a gente seja assertivo na construção de um plano anual de auditoria, né? Acho que esse é o principal foco da gente aqui. Nós estamos nessa fase hoje lá no Itaú Unibanco construindo isso, ainda não temos esse exercício pronto. E a gente espera no final ter um produto completo aí para submeter a conselho, ao comitê de auditoria para aprovação. Perfeito, Renato. Realmente, já há muito tempo a gente fala na auditoria, né, sobre a importância de você ter o teu plano
alinhado com o negócio, com questões estratégicas, né? E parece que ainda bem que isso já é passado, né? Porque a gente já observa as auditorias mais conectadas e mais próximas do negócio. E alguns movimentos que vêm acontecendo no mercado já denotam o resultado disso, né? A gente observa, por exemplo, a exigência da auditoria em setores onde antes não era exigido, né? Eu costumo dizer também a área financeira, né, é uma área que acaba servindo de modelo para o mercado, porque ela por ser extremamente regulamentada, procedimentada, com a divisão, né, das linhas, com bastante clareza, a divisão dos papéis, né, as responsabilidades, né, entre áreas, a área que está na terceira linha, auditoria interna, a segunda linha, funções de riscos, controles, compliance, e por aí vai, né? Então, a gente observa agora, inclusive, alguns movimentos mais recentes, né, com as empresas, né, a gente tem observado um movimento muito forte aí de abertura de capital, né, no Brasil, e é muito bom ver que o regulador, a B3 também, vem se preocupando em enfatizar a importância, né, da auditoria interna. Hoje é uma exigência, né, nas empresas que estão abrindo capital no novo mercado, tanto da figura do auditor interno, quanto também do comitê de auditoria, permanecendo, né, aquelas outras demandas, né, que já existiam, né, conselho de administração, conselho fiscal, etc. Mas eu vejo também que a nossa interação, quando eu falo nossa, a interação do auditor interno, né, com esses órgãos, eu acho que ele precisa, e é importante que ele tenha esse entendimento, né, na interação com o comitê de auditoria, por exemplo. É importante que o comitê também tenha essa percepção e que ele entenda, eu gosto de dizer assim, é importante que o comitê de auditoria entenda o valor que ele tem dentro de casa, né, e que ele possa se aproveitar desse valor, né, possa usar esse valor da melhor forma possível, né. Eu vou abrir agora aqui um segundo bloco, dando sequência aqui ao nosso bate-papo, e queria abordar um pouquinho, de certa forma, em alguns momentos, vocês já entraram nesse tópico, né? Mas a gente sabe também a questão a definição, né, de um plano de trabalho. Na área pública é usado o termo aí PAINT, né, Plano Anual de Auditoria Interna. Não sei até, Leonardo, se vocês usam também essa terminologia aí. Sim, Usam, PAINT. PAINT aqui no certo. CNJ a gente chama de PAA, mas a maior parte dos tribunais chama de PAINT. Até Certo, porque pegou uma cola aí da CGU, né? perfeito. Exatamente, é isso que eu ia falar. A CGU, ela tem aí algumas demandas, né? Inclusive que houveram algumas mudanças esse ano, né? Com a edição aí da instrução normativa que trata dos prazos de apresentação do PAINT para o Conselho, aprovação, depois submissão à CGU, né? Depois, até se você pudesse explorar um pouquinho isso, Leonardo. Depois não, vamos começar com você e depois eu passo para a Renata e para o Renato. Explorar um pouquinho qual que é a tua realidade, né, nesse processo de elaboração do PAINT agora, considerando, por exemplo, a nossa nova realidade, posso até dizer pós-pandemia já, né, o momento de retomada, né? Eu não consegui capturar se você comentou na tua fala inicial qual que é o tamanho da tua equipe ou se ela está dispersa. Então, se você pudesse comentar um pouquinho sobre isso e como é que você está vendo essa retomada agora, no momento de definir o teu plano de trabalho. Você falou um pouquinho na tua fala, você destacou alguns aspectos, por exemplo, relacionado à auditoria coordenada, auditoria integrada,
Se você pudesse explorar um pouquinho isso, falar um pouquinho, talvez também, já entrando até na própria definição do que você vai executar de trabalho em 2022, né? As tuas preocupações, por exemplo, com relação a esses pontos que você trouxe, a LGPD, a lei de licitações, né? Que trouxe algumas mudanças. Bom, eu fiz, na realidade, vários comentários sobre a tua fala, mas, em resumo, seria ouvir um pouquinho da tua estrutura e as tuas preocupações já num momento de pós-pandemia. Ok, eu vou só dar uma explanação rápida, como que funciona a nossa estrutura, não só em termos de unidade, né, Secretaria de Auditoria, mas também em termos de conselho e comitês. Né? Com a Resolução 308, né, nós temos hoje um comitê, né, que esse comitê ele tem uma natureza assim, de propositiva, que é o Comitê de Auditoria, que ele é formado ali por membros de cada segmento. Então, eu tenho CNJ, que preside esse comitê, mas eu tenho lá secretários de auditoria de tribunais de grande porte, secretários de auditoria de tribunais de médio porte, de pequeno porte, eu tenho representantes da Justiça Trabalhista, representantes da Justiça Eleitoral, tenho todos os tribunais superiores e representantes também dos conselhos, né? Conselho da Justiça Federal e o Conselho Superior da Justiça do Trabalho, o CSJT. Então, esse comitê, ele se reúne, ele debate, uniformiza procedimentos de auditoria no Poder Judiciário inteiro. E aí ele submete esses encaminhamentos para uma comissão de conselheiros, né? Aí eu estou falando de membros do Conselho Nacional de Justiça. Então, são magistrados, né? E esse comitê é formado por 3 conselheiros, essa comissão, perdão, é formada por 3 conselheiros, né, que é a Comissão Permanente de Auditoria. Então, a Comissão Permanente de Auditoria obtém esses encaminhamentos e, a partir daí, ela começa a votar esse encaminhamento, né? Então, vamos uniformizar o procedimento tal, né? Então, ela vota esse procedimento, ela define isso, transforma isso numa recomendação do CNJ, e aí ele passa a ser obrigatório para todo o Poder Judiciário, né? Então, é assim que funciona. E as Leonardo, ações coordenadas, elas têm 2 caminhos, né? Então, ela tem um caminho, que é quando ela nasce do comitê e caminha para a comissão, e ela tem um outro caminho, que é quando a comissão define, né, de pronto, olha, não vou escutar o comitê, eu vou definir que a prioridade para o Poder Judiciário é essa. Então, aí eles já definem isso. Então, parte de uma iniciativa própria da comissão. Leonardo, me perdoe te interromper, mas fiquei curioso aqui. Você falou na comissão de conselheiros, que é formada por 3 conselheiros, né? Isso. Essa comissão, esses 3 conselheiros, eles fazem parte desse grupo que compõe os 15 conselheiros? Sim. Ele é os 3 fazem parte dos 15. Isso. Tá. E Então você... é um pedaço, vamos pensar assim, o plenário são os 15 conselheiros lá do CNJ. Né? Perfeito. Então você destaca um pedacinho do plenário e cria comissões. Então no Perfeito. CNJ eu tenho várias comissões, e uma delas é a Comissão Permanente de Auditoria, que são 3 membros daqueles 15 que são eleitos para compor, escolhidos para compor essa comissão. Mas é essa comissão que você chamou aí de Comitê de Auditoria? Não. Não. O Comitê de Auditoria ele é formado por secretários de auditoria. Né? Entendi. Então, são dirigentes de unidades de auditoria e que se reúnem, né? São 4 reuniões, são reuniões quadrimestrais, para unificar esses procedimentos no Poder Judiciário. Só te explicar por que nasceu isso, né? A gente está falando de uma estrutura muito diferente, assim. Eu tenho em cada tribunal um presidente, né? Esse presidente ele tem autonomia, então acaba que cada tribunal é um mundo à parte. Eu tenho tribunais trabalhando em segmentos diferentes. Eu tenho um tribunal que trabalha no segmento eleitoral, outro que trabalhava no segmento trabalhista, outro que trabalha no segmento de justiça federal. Tem os tribunais estaduais, que cada estado é uma realidade. Eu tenho um tribunal pequenininho lá do interior, que ele vai ter lá 2 pessoas na unidade de auditoria. Ele é um tribunal muito pequeno, né? E eu tenho um tribunal do estado de São Paulo que é gigante,
né, que tem ali um orçamento grande, tem muitas demandas, né, uma estrutura totalmente diferente. Então, o que acontecia? No Poder Judiciário, a gente tinha dificuldade de pensar em termos de auditoria, porque eu tinha realidades diferentes e procedimentos diferentes. Então, quando eu tinha lá um tribunal lá que estava falando de gestão de risco, de modelo de capacidade, né, IACM e tal, eu tinha um outro tribunal lá atrás que só fazia auditoria de conformidade. Né? Não fazia auditoria operacional, é só conformidade, né, ali e tal, né, que não tinha gestão de riscos, né, nenhuma. Então, assim, o cara definia os processos dele unicamente por materialidade. Olha, esse processo aqui é caro, a gente audita esse. Então, a Resolução 308, ela veio para isso, né? Ela veio para criar um ambiente que a gente falasse, olha, peraí, né, a gente precisa trazer todo mundo que está lá atrás para o mesmo nível, né? Então, a gente precisa uniformizar procedimentos. E, para isso, criou-se essa ideia de um comitê formado por dirigentes. Então, esses comitês, eles trazem as realidades, e por isso que o comitê, ele é tão misto, assim, ele traz lá um representante de um tribunal de pequeno porte, um representante do tribunal de grande porte, justamente para que a gente consiga, né, sem prejudicar quem está lá na frente, a gente consiga equacionar alguns procedimentos, né? Então, a ideia é essa. São Mas quantos membros no comitê da auditoria? são 18. 18. E você, como é que se chama aí? É função, área de auditoria interna ou é Não a entendi tua sua área? pergunta. Como que Aqui é qual que é? coordenadoria. Coordenadoria, tá? Isso. A coordenadoria ela se reporta para esse comissão de conselheiros ou para o comitê? Na realidade, não, Ou não para o tem, assim, a conselho? secretaria, né? A Secretaria de Auditoria, ela tem uma dupla vinculação hoje, Tá. tá? Ela se reporta, né, administrativamente para o presidente e funcionalmente para o plenário, para esses 15. O Ah, que é esse perfeito. comitê? Esse comitê é um fórum especializado, né? Nós prestamos suporte para o comitê. Então, esse comitê, ele define, né, os procedimentos que serão uniformizados, define propostas de ações coordenadas de auditoria, isso vem lá para a nossa coordenadoria, né? Lá nós autuamos um processo com essas decisões, minutamos as propostas e submetendo essa proposta à comissão permanente de auditoria dos conselheiros. Eles recebem isso e aí, a partir daí, eles decidem ou se vão fazer uma recomendação partindo partindo da própria CPA, ou se eles vão levar isso para o plenário. Né? Se eles forem levar isso para o plenário, eles abrem um processo, né, no PJE. Como eu falei, nós somos setor público, né? Então, assim, é um meio bem regulado. Então, assim, tudo tem que abrir um processo, né? Então, aí ele abre um processo, ele submete esse processo a uma pauta, né? E aí todos os membros votam, né? Perfeito. Aquela recomendação ou não. E aí, votando pela recomendação, ela se torna obrigatória para todo o Poder Judiciário. Perfeito. Se eu pudesse fazer aqui uma comparação com a área, ou com as estatais, ou com a área privada, na área privada, por exemplo, você tem a figura do comitê de auditoria, né, que tanto no Itaú quanto no Banco Pioneer existe, né, até por uma demanda legal, né, regulatória, e normalmente a auditoria se reporta para o conselho por meio do comitê, né? Até isso varia um pouco de instituição de organização para organização, porque às vezes o reporte é ao comitê e às vezes o reporte é ao conselho e o comitê ele dá um apoio técnico, né? Até antes de a gente retornar com você, Leonardo, que daí eu queria que vocês gostaria que, se possível, você pudesse então depois explorar um pouquinho essas questões aí dos desafios aí na formação do teu plano, por exemplo, com relação à LGPD, que é uma coisa que está preocupando todo mundo, né? Em diferentes níveis, né, de maturidade, porque depende do nível de maturidade das organizações, né? Mas eu queria passar agora para a Renata e pedir para que ela também pudesse compartilhar conosco um pouquinho dessa questão aí do processo de elaboração do plano, como é que ela está enxergando aí
por exemplo, a questão de alocação de equipe, né, Renato? Você falou você tem uma equipe de 6 pessoas, né? Você falou num plano trienal, também se pudesse explorar um pouquinho isso, porque é comum também, é comum você ter um plano de um longo prazo, né? E queria entender como que esse plano ele recebe ajuste, né? E explorar também um pouquinho essa questão aí que você comentou, que me chamou a atenção, das questões relacionadas aos riscos emergentes e principalmente a questão do capital humano, né? Porque isso tem tudo a ver com o que a gente vai viver agora, ou já estamos vivendo, né? Nesse momento pós-pandemia, né? Isso. Bom, aqui o nosso reporte, ele funciona como um dos exemplos que você comentou, é um reporte ao Conselho de Administração e técnico ao Comitê de Auditoria. Então, nosso plano, nós fizemos um plano trienal, onde a gente tem a famosa rotação de ênfase, né? A gente constrói os planos anuais baseado nesse trienal, onde devemos incluir no plano anual todos os processos de alto risco, 50% dos processos de médio risco e 1/3 dos processos de baixo risco, de forma que ao longo, né, ao finalizarmos 3 anos, a gente tenha passado por todos os processos da instituição, pelo menos uma vez, né? Então, a elaboração, o que nós estamos fazendo nesse momento? Nós estamos revisando esse plano, ele é aprovado, o plano trienal, ele foi aprovado no Comitê de Auditoria e, posteriormente, no Conselho de Administração, referendado pelo Comitê, né? Aprovado primeiro pelo Comitê e depois no Conselho de Administração. Dada esta aprovação, trimestralmente, eu me reúno eu tenho pauta no Comitê de Auditoria. O Comitê de Auditoria acontece mensalmente, mas trimestralmente nós temos pauta de auditoria no comitê para fazer a apresentação, a discussão do escopo dos trabalhos e a apresentação do resultado dos trabalhos anteriores. Além dessas pautas trimestrais de discussão de escopo, riscos e apresentação de resultados, nós temos 2 pautas semestrais para discussão especificamente do plano, para verificar se o plano está adequado, se nós temos que fazer algum tipo de alteração, se surgiu algum risco novo, né? E para isso, para poder levar isso para o Comitê de Auditoria, eu tenho uma agenda com o CEO, uma agenda mensal com o CEO e uma agenda também mensal com o vice-presidente do Conselho de Administração, para ter um entendimento das estratégias e da instituição, do business, e se tem alguma questão interna que tenha que ser do conhecimento, que é o alinhamento estratégico que você bem colocou da auditoria. Então, a gente tem essa agenda para poder acompanhar a estratégia e a auditoria rapidamente, fazer ali alguma alteração ou confirmar que o que está priorizado no nosso plano está adequado. Então, esse é o nosso modelo de revisão aí do plano. Especificamente sobre a questão do capital humano, né, que é um risco que a gente trouxe aí como emergente, assim como, né, outros que se intensificaram, se agravaram. Nosso objetivo, a princípio, a gente não pensa em abrir um novo, o nosso plano ele é dividido em macroprocessos, tá? E esse assunto de capital humano, ele vai estar em relações trabalhistas, ele vai estar ali dentro, vai ser um processo, vai estar coberto dentro do processo de recursos humanos e
de ali a questão do jurídico trabalhista, que são macroprocessos já existentes no nosso plano, tá? E a ideia é incluir os riscos relacionados a capital humano dentro desses macroprocessos, tá? Então, no detalhamento. Não sei se atendi aí Não, ao tá. questionamento, se tem algum complemento, alguma dúvida, mas esta é a nossa ideia. Perfeito, Renata. Depois eu vou voltar com o Leonardo, que agora, quando você estava falando aí, alguns outros pontos aqui, algumas curiosidades até, Leonardo, surgiu aí que eu acho que você pode contribuir com a gente. A questão passando para você, Renato, até também na fala da Renata me chamou a atenção aqui um ponto que eu tenho vivido atuando nos comitês onde eu estou. Eu vejo formatos diferentes de uma organização para outra, e até mesmo pegando minha experiência ainda como executivo, o que eu fazia é muito diferente, ou um pouco diferente do que eu vejo, por exemplo, nas estatais hoje, né? As estatais têm um bloco de auditorias demandada pelo regulador mesmo, né? Pela CGU, né? No caso do banco, até me chamou a atenção esses dias num evento que nós estávamos juntos, né? E eu lembro do Miron ter comentado a quantidade de auditoria, não sei como é que vocês chamam, se pudesse compartilhar com a gente, certamente todo mundo vai ficar impressionado com a quantidade de auditorias que vocês têm no plano, no Itaú, né? E se você pudesse comentar um pouquinho também, como é que interagir. Você comentou do fato de que, como a auditoria está espalhada, né, são 300 profissionais aqui no Brasil e 100 fora, e esses que estão fora, eles se reportam para os seus respectivos comitês, né? Como que é tratado isso dentro do Banco Itaú? Como que é consolidado isso e como que isso é levado, de que forma que é levada essa informação para o comitê de auditoria aqui da holding, né? É uma curiosidade até que eu tenho e eu acho que certamente os nossos ouvintes aqui também devem estar se perguntando, curiosos em saber. Tá bom, né? Acho que são ótimas perguntas e foi anotando uma série de coisas que o Leonardo e o Renato foram falando, porque tem muitas intersecções em tudo que a gente está trazendo aqui, né? A gente poderia passar o dia conversando aqui, uma coisa ia puxando a outra. De fato, assim, a carga regulamentar, vou começar por esse ponto, tá? A carga regulatória no trabalho de auditoria interna, ela é muito grande. Ela é muito grande e ela é crescente, né? Vou falar de Brasil antes, depois eu vou para o exterior, para que você tenha uma ideia. Então, hoje, nós temos mais ou menos, são mais de 300 mil horas de auditoria. Nosso orçamento de horas são mais ou menos 330 mil horas de auditoria ano. E dessas, vinculadas a demandas diretas, né, seja ofícios que a gente recebe do regulador, ou seja, por regras que especifiquem ali que o auditor tem que auditar ou revisar tal estudo, tal análise, ou tal demonstrativo de capital, ou informe regulatório. Nós gastamos por ano no Itaú Unibanco por volta de 50, 60 mil horas fazendo isso, tá? Isso é o que é direto, e tem uma série de outros trabalhos que você faz que eles têm vinculações normativas, regulatórias, mas ela é acessória quase, né? Você faz e, por consequência, você visita e vê o cumprimento daquilo. Então, a carga é muito grande e a gente vê um pedido crescente de SUSEP, de Bacen, e aí quando eu falo Bacen, eu falo de DECOM, eu falo de DESUP, né, sobre trabalhos da auditoria. E o que a gente tenta fazer, tenta preservar, é uma agenda muito positiva com os reguladores, tá? Explicando que, de fato, nós temos um orçamento e é difícil você trabalhar o orçamento por pedidos que chegam, então a gente tenta antecipar as demandas do regulador, mas, ao mesmo tempo, a gente tem um planejamento dinâmico, René, acho que a gente já conversou sobre isso lá atrás, sempre que eu coloco algo na pauta, eu tenho que tirar algo, né? Então, vou dar um exemplo aqui, tomando o que a Renata falou. A Renata falou, eu tenho que cobrir anualmente 100% do que é risco alto e 50% do que é risco moderado, médio.
É mais ou menos o nosso desenho, só que sobra pouco para o que é baixo e material, né? Então, o baixo e material, quando ele nasce num planejamento anual, que a gente chama de anual, mas é anual entre aspas, ele quase nasce morto, porque o baixo e material, ele está fadado a assumir, porque vão chegar demandas do regulador que a gente vai ter que priorizar e tirar aquilo da frente. Ou vão surgir, você falou na tua experiência, René, que você trabalhou no teu histórico aí, com trabalhos investigativos, tá? E a gente faz muito isso também, né? Notícias de jornal, mídia negativa, a gente tenta atrás para preservar o nome do banco, e a gente, então, abre um trabalho e cancela outro. Você cancela um trabalho de menor risco, né? Então, é uma dinâmica complexa, ela é difícil, o orçamento não é ilimitado, a demanda é gigantesca. Quando eu vou para o exterior, vou dar um exemplo aqui, Argentina. A carga regulatória na Argentina é gigantesca. 50%, 60% do que a gente faz é regulatório, né? E tem trabalhos que você faz e fala assim, poxa, isso aqui não está agregando valor para a instituição, mas o regulador quer ver, né? Então, quando você pega os médios, Renata, por exemplo, em algumas unidades, os médios a gente cobre 70% em algumas. Então, a gente cobre todo o alto, 70% dos médios, e aí você ainda tem que tentar, pelo menos, olhar os baixos, mas eles estão fadados a não ter cobertura nenhuma. Então, a gente também trabalha numa rotação via planejamento dinâmico, mas está cada dia mais dinâmico, está cada dia mais complicado isso. E nessas unidades, René, a gente aqui, como eu falei, a gente coordena tecnicamente o trabalho, então a gente faz a avaliação do planejamento das unidades, eles submetem, a gente critica, a gente volta com eles, a gente revisa os trabalhos, então a gente acompanha os trabalhos, e em muitas localidades a gente não tem. Eu não tenho, por exemplo, um especialista em cybersecurity em algumas localidades, mas eu tenho no Brasil. Então, esse cara do Brasil é o cara que acompanha a equipe local para treinar e para chegar num nível de especialização bom na conclusão daquele trabalho. Tudo isso é feito, o trabalho é feito ou pela equipe local ou com o apoio da minha equipe no Brasil, sobe para o comitê de auditoria local. Então, o comitê de auditoria toma ciência do assunto, porque ele tem uma responsabilidade regulatória, ele é demandado pelo regulador local, pela norma local, e quando ele segue esse ritual, imediatamente ele já sobe para o comitê, para nós, e para o comitê de auditoria da holding. Então, a gente tenta seguir esse passo de cumprir o ritual local e subir isso para o comitê da holding. Quando são questões relevantes, a gente traz, mas tudo é consolidado na holding aqui no Brasil. Então, o Itaú Unibanco aqui no Brasil tem transparência e visualização sobre tudo que está acontecendo nas unidades e proporcionalmente desproporcional. O que eu quero dizer com isso? Nós não queremos um problema de imagem em nenhum país. Se a gente se propõe a ter uma unidade pequena num país, a gente vai dedicar quase o mesmo nível de atenção que a gente dedica a uma operação grande, porque é um risco na imagem. Espero ter deixado claro, né? Como você falou, Renato, a gente certamente poderia passar o dia aqui falando, mas quando você estava falando também, e eu vou fazer agora uma pergunta para o Leonardo, mas antes eu queria fazer uma contextualização, porque a gente falou sobre a importância de você ter o plano alinhado ao negócio ou a questões estratégicas, né? E a Renata falou, por exemplo, sobre a divisão ali entre, como você citou, né? Foco 100% risco alto, e 50% médio e 30% em risco baixo. Como executivo, eu tinha a nossa área, era uma área global, uma empresa grande, uma empresa aí tinha 60 mil funcionários, presença global, dividida. Nossa atuação, só para contextualizar um pouquinho, era em todos os continentes, e a nossa auditoria era dividida em regiões, em clusters, né? América Latina, América do Norte, Ásia e Europa. Eu era o responsável pela América Latina, e a forma que a gente trabalhava lá também é muito semelhante ao que a Renata e o que você relatou, Renato. Nós dividíamos lá a auditoria em 3 blocos, A, B e C, que, em outras palavras, é exatamente o que vocês fazem, né? A auditoria A era aquilo que obrigatoriamente a gente ia fazer, a B a gente incluía algumas delas, não todas, e as Cs ficavam de reserva. Eu estava ontem, inclusive, numa reunião de comitê de auditoria, numa estatal, onde eu sou membro lá do comitê, e a gente estava justamente nessa discussão
e agora eu vou emendar com a pergunta para o Leonardo, porque nós sabemos que na área pública tem a CGU determina que você apresente o PAINT, né? Quais são as auditorias que se vai executar no próximo ano. E a provocação que a gente tem feito, eu tenho feito até como membro do comitê de auditoria, é que ao levar o plano para a CGU, você precisa já levar uma sugestão, né? Esses aqui são os trabalhos que eu vou executar. Só que ainda quando está dentro de casa, é importante você mostrar para o teu comitê de auditoria e para o teu board ou para o teu conselho qual é o teu universo. Eu costumo dizer que é mais importante você dizer o que você não vai fazer do que aquilo que você vai fazer, porque o que você vai fazer, ok, você vai auditar e você vai apresentar o resultado do seu trabalho. O problema é aquilo que você não vai fazer. É o risco que o conselheiro vai ter que dormir com ele, né? E você consegue dormir com esse risco? Essa é a pergunta que a gente faz, você consegue dormir com esse risco? E aí eu tenho provocado as auditorias, ao levar o PAINT, ou o Plano Anual de Trabalho, para o Comitê de Auditoria e depois para o Conselho, a aprovação é feita pelo Conselho, mostrar isso, né? Porque aí você divide, como auditor, você compartilha a tua responsabilidade e você mostra para o Conselho, para o Comitê, fala, esse aqui é o meu universo. Nós sabemos o que é o mundo ideal e o que é o mundo real, né? O mundo real é que ninguém tem recurso suficiente para cobrir todos os riscos e é obviamente por isso que a gente tem que trabalhar com priorização. Mas é bem importante esse compartilhamento, porque eu tenho observado muitos casos em que você, como auditor, apresenta uma situação, essas aqui são as minhas auditorias A, ou de alto risco, essas são as B, ou de médio, e essas são as Cs que eu vou deixar reservado, não vou fazer, eventualmente eu faço o ano que vem. E aí é muito comum o conselho falar, não, esse risco aqui eu não consigo, eu não vou ficar satisfeito, eu não vou conseguir dormir com ele. E aí você, como auditor, você tem a oportunidade ali, eventualmente, de contar com um apoio externo ou até mesmo você ter argumento para você ter mais recurso internamente também, né? E aí, Leonardo, finalmente eu vou fazer a pergunta para você, porque eu fiquei curioso. Em qualquer empresa, isso com mais clareza, obviamente, na área privada, você tem muito claro quais são as suas estratégias, né? Para onde que a empresa está indo? Qual é o mercado dela? Para onde que ela quer expandir, né? Como que isso funciona na área pública, especificamente no CNJ, né? Você consegue ter um plano alinhado a questões estratégicas? A estratégia é algo que está na discussão diária aí do Conselho e da auditoria interna? Está fechado. Primeira vez que eu falo, está fechado hoje. Vocês estão... Porque isso é constante, né? Nas nossas reuniões, a gente sempre está falando com o microfone fechado. Antes eu queria só pegar um gancho aqui para comentar o que o Renato falou, né? Nós, do CNJ, né, a gente também sofre esse problema, assim, da parte de demandas externas, né? Como você falou aí do setor de regulação, que é SUSEP, Bacen, etc. No seu caso, no nosso é o Tribunal de Contas da União, né? Então, o Tribunal de Contas da União, ele faz o julgamento das contas, né, dos administradores e, anualmente, eles editam uma instrução normativa, né? E essa instrução normativa, muitas vezes, nos obriga a algumas auditorias. E algumas auditorias que a gente tem a mesma impressão que você, Renato, tem. Fala, cara, isso aqui para minha organização é irrelevante, né? Mas a gente tem que fazer para cumprir lá uma demanda do Tribunal de Contas, ele quer saber aquilo, né? Então, assim, e no setor público, a gente, né, eu digo assim, judiciário, muitas vezes a gente é penalizado por isso. Por que eu digo penalizado por isso? Porque quando o Tribunal de Contas pensa em setor público, ele pensa executivo, orçamento bilionário, né, arrecadação e etc. E aí eles criam uma instrução normativa que muitas vezes está muito mais voltada para atender uma necessidade do executivo, mas ela tem aplicação em todo o poder público. Então, muitas vezes eu faço uma auditoria no Poder Judiciário, que não faz o menor sentido, Poder Judiciário, para atender uma demanda do TCU. Se você for ler a instrução normativa, ela é interessante, mas não para o judiciário, para o executivo.
né? Então, assim, a gente sofre com isso também, mas é a regra do jogo, né? A gente não tem o que fazer, né? Então, a gente se adapta lá. E nesse ponto é interessante falar até uma política do CNJ. Há muito tempo atrás, o CNJ, né, trabalhava com 2 auditorias coordenadas no ano. E a gente percebeu que isso estava prejudicando muito as unidades de auditoria dos tribunais, né? Porque aí o cara tinha lá uma demanda do TCU, 2 demandas do CNJ, se ele fosse do eleitoral, ele tinha mais uma demanda do TSE. Então, praticamente, ele não fazia auditoria interna, ele só atendia outros entes. Então, a gente falou, não, peraí, a gente tem que diminuir isso, né, e criar só uma ação coordenada para dar vazão, porque tem muitos tribunais aí que eles têm demandas de risco, que eles têm que atender internamente, e, enfim, só fazendo esse comentário aí, Renato, do que você falou, porque eu acho que é uma coisa que conjuga muito aí também de necessidades e demandas aí do setor público e setor privado. Temos as mesmas dores, Leonardo. As mesmas dores, a gente sofre pelas mesmas coisas, né? Às vezes em proporções diferentes. Eu acredito que vocês devem ter uma demanda muito maior, né? Em termos de regulação, principalmente setor bancário, né? Que é muito regulado. Mas, enfim, as dores são as mesmas, né? Bom, com relação ao nosso planejamento, a gente teve agora no Poder Judiciário, né, um novo planejamento estratégico, né, que vai viger de 2021 a 2026, e ele tem lá, né, vários eixos, né, temáticos, e na definição do nosso plano anual de auditoria, a gente busca, sim, né, a gente faz aquele mapeamento de riscos, padrão que todo mundo faz, depois a gente faz um alinhamento de relevância, ou seja, dessas atividades de alto risco aqui, o que está conectado com o objetivo estratégico, né? E a partir daí, desse conjunto, a gente submete isso para o nosso conselho, para a alta administração e fala, olha, temos isso aqui, né? O que é relevante, o que é interessante, o que vocês desejam conhecer desses processos. É aquilo que você falou, né? Assim, às vezes eu tenho 10 processos que eu posso auditar, mas a minha capacidade operacional para atender TCU, para atender ação coordenada, etc., é para fazer 5. Né? Então, a gente tem uma conta matemática, né, que eles pontuam esses processos, e aí quando isso retorna para a gente constrói o nosso plano anual de auditoria. Tá? E esse plano anual de auditoria ele é aprovado, né? Ele é aprovado pela presidência do tribunal e ele vira uma norma interna, né? Então, a partir daí, ele passa a ter validade, ou seja, eu estou autorizado a fazer aquelas auditorias. No setor público, né? Eu vi vocês falando no início, olha, o nosso plano anual é quase mensal, né? Tem alterações de risco e tal. No setor público, isso é um pouco mais engessado, né? A gente não costuma mudar os planos anuais, tá? O que acontece muitas vezes, né, e que tem acontecido agora, que é diríamos assim, é uma realidade nova para nós, talvez para vocês não, é a presença da consultoria, né? Então, a unidade de auditoria hoje ela presta tanto serviço de avaliação, né, o assurance, como também atividade de consultoria. Então, muitas vezes, né, o que vem ocorrendo é que a gente está ainda adaptando o PAA para atender horas de consultoria. Tá? Então, isso é uma realidade hoje no tribunal. Então, a gente vê muito mais alteração em função de consultoria do que em função realmente de uma alteração de risco. Né? Porque o mercado, né, no setor privado, ele é muito mais assim, volátil, né? Muda muito mais rapidamente do que no setor público. Então, a gente realmente não vê durante o ano assim, uma migração de risco muito grande. Assim, olha, essa atividade que era baixo risco agora é alto risco, por causa de algum problema, enfim, que ocorreu no mercado, alguma. Vamos pensar aqui, com a pandemia, né? Eu acho que a pandemia bateu muito mais de frente com o mercado privado inicialmente, e talvez processos que eram baixo risco lá passaram a ser alto risco, né, em função dessa pandemia, do que para o setor público. Né? Então, a gente não vê essa alteração em termos de risco no decorrer do ano. Tá? Só complementando a pergunta anterior, tá? A nossa equipe hoje são mais ou menos 12 pessoas, né, dentro do CNJ,
Mas quando eu falo aí de poder judiciário, eu não tenho esse número, porque é muita gente, né? Eu tenho, por exemplo, tribunais que têm mais de 50 pessoas em área de auditoria, tribunais grandes, né? Mas a nossa unidade hoje do CNJ, como eu disse, o CNJ é um órgão pequeno, são 12 pessoas. Perfeito, Leonardo. E, assim, antes só de a gente passar aqui para uma rodada final, nós estamos se aproximando aí do nosso encerramento, e o tempo voa, né? Como sempre. Eu fiquei curioso também com uma questão que você comentou. Você falou que esses estão aí no CNJ, está no momento, não sei se eu entendi corretamente, está no processo de revisão do planejamento estratégico, é isso? Não, foi revisado, né? Já foi revisado, Isso, foi tá. revisado, é. Então, nós temos E hoje o planejamento estratégico para 2021, 2026. tá, 21 a 26. E assim, a minha pergunta é a seguinte: se você olhar esse planejamento estratégico agora, 21 e 26, em relação ao que estava antes, você percebe muita mudança ou não? Olha, eu percebi assim, o que eu percebi de alteração, né, foi um eixo, né, de acessibilidade, sustentabilidade e acessibilidade, ou seja, uma Perfeito. preocupação, Tá, né, com a acessibilidade do Poder Judiciário, né, inclusive isso foi fruto de uma ação coordenada de auditoria, né, que era para medir a acessibilidade principalmente digital em função da pandemia, mas essa ação coordenada ela estava prevista para acontecer como um todo, ia ser tanto acessibilidade digital como acessibilidade física, né, justamente, como eu falei, a nossa atividade é prestação jurisdicional, né, então eu não posso excluir um advogado deficiente de conseguir acessar uma pauta de julgamento, né? Porque ele pode ter o cliente dele lá e ele fala, poxa, como é que eu vou defender esse cara se eu não sei se o processo dele está em pauta, se o processo dele vai ser julgado hoje, né? Então a gente precisou avaliar isso e eu vi que esse eixo foi um eixo que apareceu realmente, né? Eu tenho agora um eixo dedicado só para sustentabilidade e acessibilidade. E um outro eixo que eu acredito que ele se fortaleceu nesse novo planejamento é o de inovação e desburocratização, né? Realmente tentar tornar aí o Poder Judiciário um pouco mais célere, né? E utilizando mecanismos de inteligência artificial, inovação para isso, né? Assim, alguns tribunais, né, contam hoje com um passivo muito grande, né? Então você tem lá processos, por exemplo, dando um exemplo, né, entram 1.000 processos e saem 800. Então, a cada ano você gera um passivo de 200 processos ali, aumentando, né? Então, como você disse, os recursos são escassos, né? Seria certo. muito fácil eu chegar e falar assim, não, vamos contratar então mais 1 milhão de juízes e aumentar o... Não posso, né? Sim, Não tenho recurso para isso. Então, a forma que eu tenho de prestar serviço, né, de prestar jurisdição com a mesma quantidade de gente, é otimizando realmente esses mecanismos de inovação, né? Você conseguir julgar processos, você conseguir utilizar a inteligência artificial para mapear esses processos. Eu penso no futuro até uma espécie de pré-julgamento feito por máquina, né? No Poder Judiciário, que a máquina ela consiga visualizar o processo e indicar para o juiz, olha, a situação é essa, o caso é esse, as provas são essas, você tem que julgar agora, né? Então, é isso que a gente pensa em termos de poder judiciário. É otimizar ferramentas para que esse passivo seja cada vez menor, né? O ideal era que entrasse 100 processos e eu conseguisse julgar os 100 processos no ano para atender aí a demanda da sociedade, né? perfeito. Obrigado, Leonardo. Eu vou fazer uma rodada final, e já vou pedir a gentileza de vocês que já nessa rodada já façam uma fala, concluo, né, com uma fala final, porque a gente tem aqui mais alguns minutos para encerrar e para a gente também tentar cumprir o nosso prazo. Mas nessa fala inicial, né, desculpa, nessa fala final, eu gostaria de deixar uma provocação final aqui, até pegando um gancho com o que o Leonardo falou, ele destacou essa questão aí da sustentabilidade, né, nesse processo aí de revisão do planejamento estratégico, e isso me remeteu a uma situação que, obviamente, nós todos estamos vivendo,
a auditoria interna, cada vez mais, ela vem sendo demandada para atuar em áreas que ela, no passado, ela não atuava, né? A gente sabe que o profissional de auditoria, geralmente, o profissional mais comum, né, de auditoria, ele é oriundo da área financeira, contabilidade, né? Ou um ex-auditor independente, auditor externo, né? Como fomos aqui, né? Eu também fui. Agora, a gente observa, então, quando você tem essa obrigação, não é uma obrigação, né? Mas não faz sentido você ter um plano que não esteja coordenado, conectado com as diretrizes, os objetivos estratégicos da organização. E aí, naturalmente, você tem a necessidade de ter um auditor, uma equipe, né, com know-how variado, com gente com experiência em questões ambientais, em questões sociais, né, como que a Renata citou, né, a questão do capital humano, o Leonardo citou capital, a questão da sustentabilidade, a questão da inovação. Eu vi esses dias um evento aí da equipe do Itaú, não só o Renato, né? O Renato estava presente também, fiquei ali perplexo ali os desafios, né, digitais de inovação que o Itaú está vivendo, né? Então, para fechar, eu gostaria de deixar essa provocação final e destacar 2 pontos. Eu vejo que a auditoria, o auditor, né? E eu costumo dizer que tem 2 blocos, né? Você tem a necessidade de você ter isso não estava combinado, né, pessoal? Mas eu achei importante fechar com isso, porque a necessidade de você ter o auditor preparado para esse desafio, né? E isso implica, nós temos as certificações, né? Do IA, que é um bom caminho, né, para você certificar, para você preparar o auditor nesse caminho aí de estar antenado com o que está acontecendo. E tem também o processo de revisão de qualidade, da qualidade da função ou da área de auditoria interna, né? Então, eu queria fechar com isso, passar a palavra para a Renata, pedir para que você, se pudesse, comentar um pouquinho sobre isso, e aí deixar a tua palavra final também, Renata, para a gente... estamos, como eu disse, se aproximando aqui do nosso final. Tá ótimo, obrigada, Reni. Bom, com relação a essa questão da equipe multidisciplinar, aqui nós temos, nós não conseguimos ter especialistas para todos os assuntos, porque o Banco Paine é um banco, né, e nós somos em 6 pessoas e temos que dar cobertura a todos os itens de risco de um banco, né? Então, o Renato comentou de ter uma agenda positiva com o regulador. Aqui a gente também tenta ter essa agenda, a gente tem uma agenda, o próprio comitê tem uma agenda com o Banco Central e nós participamos ou via direta, né, que nós temos um relacionamento com o pessoal da DESUP, que nos aciona ou nós os acionamos, ou via FEBRABAN, né, que também nós temos ali uma boa relação de forma geral para identificar os riscos e tê-los, os principais, e incluirmos no nosso plano. Então, dado esse ponto, o que nós buscamos é ter especialistas nos principais riscos, né? Então, a gente tem aqui uma equipe, 2 pessoas dedicadas a assuntos de segurança de informação, cibernético, privacidade de dados, né? LGPD, questões de tecnologia, infraestrutura, e temos aí outras 3 pessoas que se dedicam a questões mais relacionadas ao business aos outros produtos e processos, né, seja corporativos do banco. Quando temos uma necessidade específica de algum especialista, aí a gente aciona um parecer via consultoria, sempre ali também com recursos, né? Temos recursos escassos também, mas buscamos esse parecer
pontualmente em alguma situação. Acho que o principal aqui é essa interação com o regulador, né, principalmente o Banco Central, para que nós possamos entender e realizarmos o trabalho. Essa é a prioridade, tá? Com relação ao que você comentou, e aí já finalizando aqui a minha fala, o desafio de ter essa equipe preparada para executar e rapidamente identificar um risco externo ou interno, eu acho que é um dos maiores que nós temos na mesa. E aqui o que nós incentivamos é isso, todos o nosso orçamento é um orçamento suficiente, né, um orçamento apertado, mas nós priorizamos. Então, somos todos associados ao IA, participamos do Combrai, né? Todo ano temos isso no nosso orçamento, a participação no Combrai. Todas as oportunidades que temos de webinars, seja principalmente do IA ou treinamentos, nós também buscamos essa interação, assim como também alguns outros, né? Eu comentei da Febraban, porque aí é mais específico aqui da nossa área de atuação. Então, eu acho que se eu puder deixar uma mensagem aí para os colegas ouvintes, é a importância da gente ter essa interação e usar o Instituto como uma referência, né? Debater. Eu já tive situações, já passei por situações aqui de dúvida e sempre tive um colega no IA que eu pudesse trocar uma ideia e que a gente pudesse contribuir, de repente buscar uma pessoa mais experiente, um conselho. A gente tem a nossa estrutura aqui no banco para fazer isso, mas às vezes até para levar uma informação para a decisão do comitê, é importante a gente trocar uma ideia com colegas que acabam se tornando amigos profissionais, dada essa troca de experiência, né? Então, a mensagem que eu gostaria de deixar para os colegas é essa, de ter essa interação aqui com o IA. E agradecer essa oportunidade de dividir aqui com vocês. Saio daqui sabendo mais, né? Mais do que eu sabia quando entrei nessa sala, e estou sempre à disposição também para trocar ideia. Renata, muito obrigado pela tua participação, disponibilidade e por ter contribuído aqui com o nosso debate. Vou passar aqui para o Leonardo. Então, Leonardo, só recapitulando, né, a provocação com relação à questão da necessidade de se ter uma equipe diversa em função desses novos desafios aí que a gente vem vivendo, né? E deixar também as suas palavras finais aí para os nossos ouvintes. Ok. O tempo voa aqui, né? Falou assim, poxa, já se passou, né, uma hora, o debate é tão saudável, tão bacana que a gente não sente, né? Realmente, como a Renata falou, o aprendizado aqui é bem bacana, são momentos interessantes. Eu acho que essa interação entre setor público e setor privado é bacana, né, para a gente conhecer a realidade e aprender um pouco mais. Eu acho que o setor público tem muito a ensinar também, né, e principalmente o pessoal do setor privado, é importante conhecer a realidade do setor público, viver, porque a gente se relaciona. E a gente, como setor público, tem oportunidade de aprender muito com o setor privado, né? Principalmente quando a gente fala de tecnologias, o setor privado está sempre à frente, né? E buscando aí novos mecanismos e formas aí de resolver esses inúmeros problemas que surgem na nossa atividade de auditoria. Bom, eu acho que assim, em termos de equipe, né, pegando o gancho do que a Renata falou, hoje a equipe ela carece dessa multidisciplinaridade, né, porque a necessidade, principalmente a gente vê isso, a necessidade do CNJ
um ano pode ser muito mais voltado à inovação e tal, passa 2, 3 anos, né? Muda esse presidente, vem uma outra cabeça, e aí tudo passa, aquele passado ali passa a não ser mais tão prioritário para a nova administração ali dos conselheiros, então a gente sente isso, né? E por isso a gente criou aí o nosso plano anual de capacitação, né? Existe um plano anual de capacitação. Vou ser invadido aqui, porque abriram a porta do escritório. Vou ser invadido aqui por meu filhote. Espera aí, só um pouquinho. Sensacional, isso acontece o tempo todo aqui com a gente. Mas, enfim, nós estamos hoje nisso, assim, trabalhando com esse plano anual de capacitação no Poder Judiciário, justamente para criar uma base, né, de conhecimentos antes das auditorias acontecerem, né? Mas a gente vê aí, né, a necessidade hoje da gente ter uma área mais voltada para a tecnologia. Então, especialistas em tecnologia da informação, né? Especialistas em análise de sistemas, né? Especialistas principalmente, né, em Big Data, em Business Analytics, que é uma tendência nossa hoje. Nós temos um volume muito grande de informações, nós precisamos tratar essas informações, né? Então, fizemos uma auditoria há pouco tempo atrás sobre gestão de serviços, e aí a gente foi abrir o banco de dados tinha lá 200 mil registros. Como tratar isso? Né? Como filtrar isso? Né? Então, hoje a gente precisa desse profissional dentro do setor de auditoria interna. Bom, finalizando a minha fala, eu queria agradecer aqui todos pela oportunidade. Agradecer também ao chefe de gabinete da Secretaria de Auditoria, o Dr. Felipe Rezende, que está aqui nessa sala hoje, nos bastidores aí, nos escutando, e dizer que a gestão Fux, né, ela veio para priorizar essa questão da inovação tecnológica, da digitalização mesmo, transformar o judiciário, né, no judiciário realmente 4.0, um judiciário voltado para atender as demandas de forma mais célere, mais rápida, com menos recursos, né? E a unidade de auditoria ela está focada nisso, né? Ela está focada hoje, né, em auxiliar o Poder Judiciário na prestação de serviço jurisdicional, sem, né, ficar emperrado nos problemas orçamentários, né? Então, para isso a gente atua fortemente nessa questão de maturidade dos processos diretamente ligados à inovação tecnológica. Leonardo, muito obrigado e gostei muito do que você falou com relação à oportunidade que a gente tem de um aprender com o outro. Eu posso também colocar meu depoimento pessoal aqui, tendo passado a maior parte da minha vida profissional na área privada e agora nos últimos anos na área pública, eu observo a qualidade, né, do profissionalismo público e eu não tenho dúvida disso hoje, já com muita clareza eu observo isso, essa capacidade, essa possibilidade de a gente um aprender com o outro, cada um com as suas limitações. E antes de passar a palavra final aqui para o Renato, eu acho que na realidade, Leonardo, você não foi invadida, acho que você que invadiu o espaço do teu filho, aí, não foi? Desculpa a brincadeira, mas não poderia deixar de falar isso, porque a gente pode tornar os nossos eventos um pouquinho mais humanos, né? Então é muito bom ter a presença do teu filho aqui com a gente. Renato, é com você novamente, obrigado pela tua participação aí. Por favor. Não, o desfecho não podia ser melhor pela pergunta aqui e pelo filhinho Leonardo lá com a gente. Acho que mostra bem o que foi esse um ano e pouco aqui que a gente passou, mas a alegria da gente estar deixando um pouco isso para trás, né? Acho que faz parte, está todo mundo feliz com isso. O Leonardo tinha usado a palavra de inteligência artificial, né? Falou do 4.0, que a gente ouve muito no meio privado da indústria 4.0. E essa é jornada sem fim, né, René? Assim, nós temos trazido hoje, eu me arrisco a dizer que a gente traz muito pouco, o que era um negócio impensado, né, há um tempo atrás, trazer pouco contador, administrador, economista para dentro da auditoria, e a gente tem trazido cientista de dados, né? A gente tem trazido modeleiros,
A gente contratou há 2 semanas atrás um especialista em ESG. Não é sempre, né? A Renata falou, né? Não é sempre que o nosso orçamento é compatível que a gente consegue fazer, né? E aí a gente tem que ir ao mercado contar com as consultorias e com outras empresas para apoiar a gente. E especializar nosso pessoal, né? Às vezes a jornada de especialização ela não é simples, né? Você especializar um profissional nosso numa ciência de cyber, por exemplo, né? Ou em crime, lavagem de dinheiro, isso leva tempo. Então, às vezes você tem que ir ao mercado trazer essa pessoa. Mas, de fato, o desafio do orçamento e da especialização é complicado. Então, quando você olha a agenda estratégica, você usou essa palavra no início, né, da organização, e você tentar refletir isso dentro da auditoria, não é simples. E não é simples porque, se você tiver êxito em trazer, você tem um desafio enorme em reter, né? O que não é simples também, né? Reter uma pessoa de cybersecurity no mercado que está dominado por, né, esses eventos de hackers e tudo isso, é difícil, porque as ofertas chegam, né? Você trazer um especialista em ESG, o mercado está aquecidíssimo, né? Você trazer um especialista em modelagem, hoje só se fala em modelo, né? Inteligência artificial, analytics, eu não usei a palavra analytics em nenhum momento nas minhas falas, mas analytics tudo que a gente faz hoje, a auditoria, a gente usa 60% do que a gente usa hoje, acho que 70% do que a gente usa hoje, a gente faz em analytics, ou por estratégias mais simples ou mais complexas. Então, assim, passa por certificar, passa por treinar, passa por ter gente capacitada, né? Passa por, e é importantíssimo, a gente vai ter agora no Itaú Unibanco a nossa recertificação da auditoria pelo IAA, que é isso agora no início de 22. É super importante a gente ter essa certificação para mostrar para o mercado o nível de qualidade que a gente tem, os profissionais, isso ajuda também em retenção. Então, de novo, acho que, como eu comecei dizendo, jornada sem fim, René, acho que aqui é investimento, criatividade, investimento não é só dinheiro, é ser criativo, é reter, é liderar, que as pessoas se inspirem, que achem que é uma boa parceria continuar contigo. E do nosso lado, do Itaú Unibanco aqui, em nome do Paulo, em nome do Emerson, é um prazer gigante estar aqui com vocês, sempre que vocês precisarem, nós vamos estar aqui, ótimo ter batido papo aqui, parece que foram 5 minutos, mas a gente ficou 1 hora e pouco aqui conversando e foi muito bom. Obrigado, Renato. Deixo também meu abraço aí para o Miron e para o Emerson, e me despeço aqui agradecendo novamente Renata, Leonardo, Renato, e destacando também, deixando uma última reflexão, uma última fala. Ultimamente eu tenho me preocupado muito mais em deixar a mensagem para a alta administração do que para a auditoria, que foi para o nosso público, né, para os nossos associados, que na realidade é que é o público que nos ouve com mais frequência, né? Mas uma mensagem que eu gosto muito de deixar, e aí já eu me coloco também como um ouvinte dessa mensagem, já atuando em comitês, a importância para que o comitê, o conselho, observe o valor que ele tem dentro de casa com a sua função de auditoria, às vezes funções acessórias, segunda linha, riscos, controles, né, compliance, conformidade, né? Porque às vezes eu tenho a sensação que a auditoria, em alguns casos, ela pode ser subutilizada porque não se tem noção da qualidade e da capacitação que se tem dentro de casa. Então, se eu tivesse que resumir isso numa palavra, usem aquilo que vocês têm à disposição, né? Porque certamente isso vai agregar valor para o negócio, né? O IA está aqui para contribuir naquilo que for possível. O IA não é nosso, né? Ele é de todos nós. Quando eu falo não é nosso, não é dos conselheiros, não é da equipe que está lá hoje, né? Ele é de todos nós. Então, a gente sempre fomenta e incentiva a participação de profissionais da área pública, da área privada, nesse processo de advocacy, né, da nossa profissão. Essa questão que você falou, Renato, da questão do processo de certificação, de qualificação, de QA, né, da auditoria. Esse é um processo global, né? Nós não criamos aqui localmente, né? Então é um processo sedimentado, já testado globalmente, e em linhas gerais ele verifica
a conformidade da função de auditoria com questões com o IPPF, né, que são os padrões internacionais de auditoria, que também é um processo, é uma discussão global, né, não surgiu da cabeça de um auditor, né. Eu tive a oportunidade de participar de discussões com relação a mudanças de normas do IPPF globalmente, então é uma discussão extremamente rica e tem a participação de profissionais de auditoria do mundo inteiro, com realidades diferentes. Então, o IPPF ele foi formado com esse viés, né? Não é um viés único, não é de um auditor, ou de um grupo, ou de um país, né? E além da questão do IPPF, a questão da importância das questões de ética e integridade, né, da função do auditor interno. Então, com isso, eu encerro a minha fala, agradeço novamente aqui a participação de vocês e espero, seguramente, espero que esse nosso bate-papo aqui possa contribuir com os nossos futuros ouvintes aí, e eu permaneço aqui à disposição para contato com vocês e também com os nossos associados. Tá? Muito obrigado e um bom dia a todos. Obrigado. Obrigada a todos, obrigada equipe do IA também. Obrigado a todos.